pessoal está entrando aí. Boa tarde, meus caros. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Voltamos, né? Graças a Deus, a normalidade aí. Acho que vocês devem saber que eu, infelizmente, estava com um problema de saúde, acometido aí com esse vírus, coronavírus, né? Mas, apesar das dificuldades, estamos recuperados, de volta ativa. E aí vamos fazer de tudo aí para podermos recuperar essas duas aulas aí que infelizmente nós perdemos, né? Por conta dessa minha recuperação. Já adianto aos senhores que faremos essa reposição, tá? Podem ficar tranquilos. Essa semana eu vou aproveitar aí o feriado para gravar as duas aulas que estamos pendentes. Caso haja algum professor essa semana que porventura não for dar aula, não possa dar aula, eu peço que me avisem, que aí a gente substitui e faz essa aula ao vivo, tá? Mas, inicialmente, nossa aula será gravada como reposição, tá bom? Só tá entrando, tô aceitando aí. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no Classroom material gráfico. Momento. Edição processual. Pronto, coloquei no Classroom os slides, tá? Show, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Todo mundo entrou. Vamos começar então. Então, para quem entrou depois, tá, pessoal? Essas duas últimas semanas eu estive me recuperando do Covid e as aulas serão repostas, tá? Podem ficar tranquilos. Bom, na nossa aula de hoje, vocês estão conseguindo ver o slide aí na tela, né? Sim. Perfeito, então. Então, pelo que me consta aqui, na nossa aula passada, né? Já tem um tempo, nós paramos exatamente nessa parte aqui do segundo vetor dessa evolução processual, das mudanças do direito processual, da teoria geral do processo, né? Então, continuaremos exatamente de onde nós paramos. Então, essa aula ao vivo ela vai ser uma continuação daquela última aula. E aí as gravações serão aulas subsequentes, para a gente não perder o raciocínio inicial, né? Fazendo um link daquela primeira aula com essa aula de hoje, tá? E aí, eventualmente, as gravações elas serão
de aulas subsequentes. Então, a gente mantém ali um cronograma coerente para a gente não se perder no raciocínio, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. O pessoal vai entrando, eu vou permitindo aqui. Depois eu vou dar uma pesquisada que tem um jeito de você entrar sem ter que... sem o apresentador ter que permitir. Vou dar uma pesquisada depois. Bom, vamos lá. A gente chega nesse ponto, nesse segundo vetor de evolução do direito processual, né? E aí tem o papel do direito constitucional. Tá? Então, dentro dessa ideia do papel do direito constitucional, então a importância do direito constitucional, vocês já devem ter ouvido falar que o direito constitucional exerce, né, nesse atual momento que nós vivemos, um papel importantíssimo, sobretudo em todos os ramos do direito, né? Esses ramos, eles devem observar os parâmetros da Constituição. Então, qualquer norma abaixo da Constituição, que nós chamamos de infraconstitucional, qualquer norma infraconstitucional deve observar, né, os ditames que estão na Constituição. Então, mesmo a interpretação dessa norma infraconstitucional, da lei, né, essa interpretação da lei, que como nós vimos na aula passada, ela é uma atividade criativa, a hermenêutica é uma atividade criativa, ela deve ser sempre lida à luz da Constituição. Tá? Então, a primeira mudança é justamente um reconhecimento da força normativa da Constituição. A Constituição é fonte de normas que devem ser aplicadas imediatamente. E aí vocês que estão iniciando agora, né, que já passaram pelo primeiro ano, pelo estudo da introdução ao estudo do direito, pelo estudo da disciplina do direito civil e pelo estudo de outras disciplinas também, propedêuticas, com certeza foi falado para vocês que a Constituição é a nossa norma maior, né? Vocês devem ter ideia ali da pirâmide de Kelsen, a pirâmide de Kelsen, que tem a Constituição no topo da cadeia alimentar do direito, né? A Constituição está em primeiro lugar, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, essa ideia de Constituição, né, de topo da cadeia alimentar, né, e das mudanças também havidas nessa pirâmide kelseniana. Tá? Então, podem ficar tranquilos que a gente vai enfrentar isso novamente. Provavelmente vocês já ouviram falar da pirâmide, né? E existem algumas mudanças que precisam ser debatidas. E aí vocês podem até achar o seguinte, olha, mas a Constituição tem força normativa. A Constituição, ela é aplicada, né? Inclusive, o próprio STF, muitas vezes, ele vai utilizar a Constituição. Ele é o guardião da Constituição, né? Apesar de que a gente tem visto certas atitudes que são meio contra o que está na Constituição, mas isso é um outro assunto. O fato é que, por muitas vezes, se utiliza parâmetros constitucionais para dar decisões. Então, na última aula, inclusive, nós mencionamos, muitas vezes o STF ele vai utilizar de princípios para aplicar o direito ao caso concreto. Isso aconteceu muitas vezes em que a própria lei determinava uma coisa e o STF, com base na Constituição e em parâmetros e princípios constitucionais, foi contra a lei, né, e fez uma interpretação diferente daquilo que estava previsto expressamente na lei. E aí eu posso relembrar para vocês alguns exemplos que nós mencionamos na aula passada, né?
o reconhecimento da possibilidade de união estável de pessoas do mesmo sexo é um exemplo, né, em que o STF utiliza parâmetros unicamente constitucionais e abstratos para aplicar aquela situação concreta. O aborto do feto anencéfalo, né, essa possibilidade de aborto de um feto que não está previsto no Código Penal, o aborto legal, o Código Penal ele tem duas possibilidades de aborto, né, quando ficar em risco a vida da gestante e quando o feto colocar em risco a vida da gestante, você tem a autorização legal de fazer o aborto, e também quando a gestação for oriunda de estupro. E aí também tem uma autorização da própria lei para fazer o aborto. Mas o STF criou uma nova modalidade de aborto legal, que é o aborto do feto anencéfalo, aquele feto que não tem cérebro, né, que não tem expectativa nenhuma de vida. E isso não está previsto na lei. Mas ele utilizou parâmetros constitucionais, né? Por quê? Porque a Constituição ela tem força normativa. O que eu quero dizer aqui para os senhores é que esse reconhecimento da força normativa da Constituição, isso não é coisa antiga, tá? Isso é coisa nova. Então, os operadores do direito começaram a reconhecer a normatividade da Constituição somente depois da Constituição de 88. E mesmo depois da Constituição de 88, houve um movimento que dizia que a Constituição ela era mera carta de intenções. Mera carta de intenções. Então, ela não possuía força normativa, ela não era obrigatório. Ela não trazia uma coercitividade para os cidadãos, para o Poder Judiciário. A Constituição era carta de intenções, né? E você dava muito mais valor, se dava muito mais valor naquela época, anos 90, especialmente, se dava muito mais valor às normas infraconstitucionais, às leis, os códigos. Então, por exemplo, meus caros, o Código Civil, ele era uma fonte de normas que, para os civilistas, tinha mais importância do que a própria Constituição. Por isso que existem muitos estudos, né, e você pode ver, quem foi o professor de Direito Civil de vocês ano passado e quem é que está sendo esse ano? Quem são os professores? Nós tínhamos o Leonardo. Não, o primeiro. Quem foi o primeiro? Teve o primeiro que eu esqueci. O Renato. Aí depois veio o Leonardo. Agora é a Joana. Tá. Vocês tiveram 3 professores? É porque trocou um ano passado, no meio do ano. Ah, tá. Beleza. Se vocês perceberem, o civilista, né, isso é uma coisa que vem, né, de quem gosta de direito civil, que estuda muito direito civil. O civilista ele tem uma mania de colocar o direito civil como uma grande importância, né? Topo da cadeia. Isso é o mal de civilista, tá? Não sou eu que estou falando. Vários estudos remetem a uma dificuldade imensa de se constitucionalizar o direito civil. E por que isso aconteceu na história da evolução? Né? A história é recente, eu não estou falando de coisa antiga, não. Recente. Porque o direito civil era, de fato, o Código Civil de 16, por exemplo, era, de fato, o código que determinava o comportamento da conduta privada das pessoas. Né? E a Constituição meio que ficava de lado. Então é por isso que o direito civil foi o ramo do direito mais difícil de ser constitucionalizado. Ou seja, mesmo no direito civil hoje, você tem que interpretar ele como um ramo do direito privado, mesmo sendo um ramo do direito privado, ele tem que ser interpretado com base na Constituição.
né? E nós temos alguns exemplos de que a autonomia da vontade não é absoluta, né? E boa-fé é um princípio que está ali dentro do direito civil. Acho que vocês estão estudando obrigações esse ano. É obrigações? Foi parte geral ano passado, né? Obrigações do segundo ano. É isso? Ou eu tô doido? Ó, Tá. como é que eu posso dizer? A gente meio que tá revendo tudo de novo, professor. Da parte geral? Isso aí. É porque teve assunto que não foi retomado, aí ela É tá porque o retomando agora. professor do primeiro ano não terminou a parte geral. Entendi. Mas Dá. provavelmente vocês vão ter, né, obrigações. Mas de qualquer forma, essa ideia de boa-fé, essa ideia de função social, vocês vão ouvir muito isso. Função social e boa-fé. São coisas que foram trazidas do direito constitucional. Tá? Porque antes, para o civilista, a autonomia da vontade era quase algo absoluto. Né? Então, uma relação privada, para ele, não tinha que obedecer boa-fé. Não tinha que obedecer direito, o direito e garantia fundamental. Não tinha que obedecer, por exemplo, dignidade da pessoa humana. E aí depois, né, com o tempo, isso na Europa já vinha há muitos anos, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir o exemplo dos anões. Chegaram a ouvir o exemplo dos anões? Ou não? Não. Não. Tá, então eu vou contar para vocês o exemplo dos anões. Foi na França, tá? Na França, muitos anos atrás, né? Existia um grupo de anões que eles eram contratados por um determinado bar. E esse bar, o pessoal ia para tomar cachaça, né? E ele oferecia um entretenimento lá nesse bar, né? Que era o arremesso de anões. Os anões eram contratados, recebiam para isso, né? Um contrato privado, lá não tinha esse negócio de direito trabalhista, era um contrato privado de prestação de serviços, digamos assim. E aí o anão, ele entrava num canhão, e aí quem conseguisse jogar o anão mais longe ganhava. Essa era a brincadeira. Imagina só, arremesso de anão. Era o entretenimento lá desse local. Arremesso o anão sai voando. Caiu mais longe, ganhei. E aí o governo francês, a Suprema Corte francesa, é francesa. Foi da França mesmo, sabe? Enfim, a Suprema Corte decidiu o seguinte, olha, em que pese a autonomia da vontade para você fazer contratos, existe um negócio que é a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é um princípio que você não pode abrir mão. Então, a partir de agora, está proibido a prática de arremesso de anão. Pois bem, a Associação dos Anões Unidos, lá da França, protestou no país inteiro. Porque era comum os locais ter essa brincadeira saudável, como falaram aí, movimento, economia, base da economia, óbvio. Por que os anões protestaram? Porque eles disseram o seguinte, olha, nós estamos desempregados. Nós estamos todos na merda. E a gente quer ser arremessado, porque a gente ganha dinheiro com isso. Eu quero ser arremessado. E ficou proibido o arremesso de anões. E aí acabou a brincadeira saudável e acabou a base de economia dos anões. Os anões ficaram, de fato, sem emprego, sem poder, mesmo que tendo essa autonomia da vontade, né, autonomia privada, eles não podiam fazer mais o contrato de arremesso. Né? Ali começou, faz tempo. Se você botar no Google aí,
Faz tempo, faz muitos anos. Não lembro exatamente o ano que foi isso, né? Mas faz muito tempo. No Brasil as coisas começaram recentemente. Tá? E aí, o próprio artigo 1º do CPC já vem dizendo isso. Olha o que diz o artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. O que esse artigo 1º quer dizer? Quer dizer que o processo civil, fora o que está no próprio Código, tudo que for feito tem que sempre observar a Constituição. Tem sempre que observar a Constituição. O nome desse fenômeno, meus caros, o nome desse fenômeno é neoconstitucionalismo. Vou digitar aqui para vocês. Está no material, mas eu vou digitar. O que é o neoconstitucionalismo? É todos os ramos do direito terem suas normas interpretadas e aplicadas conforme os ditames constitucionais. Todos os ramos do direito vão ser aplicados, interpretados, ordenados, disciplinados conforme a Constituição. O neoconstitucionalismo. Tá? Vocês vão estudar melhor sobre neoconstitucionalismo lá em Direito Constitucional. Sobre Direito Constitucional começa o estudo do Direito Constitucional falando sobre isso. Sobre positivismo, né? Direito natural, jusnaturalismo, pós-positivismo, neoconstitucionalismo. Certo? Essa é a evolução aí do direito constitucional. Tá? Isso, inclusive, é mais importante do que a evolução das constituições no Brasil. Muito mais importante. Pois bem, vamos avançar. Uma segunda mudança é o desenvolvimento do controle de constitucionalidade. Então, nós já sabíamos que qualquer juiz, tá? Qualquer juiz, ele pode realizar o controle de constitucionalidade das leis. Não é apenas o STF que diz que uma lei é inconstitucional, tá, meus caros? Óbvio que isso é matéria também de direito constitucional, mas a gente precisa enfrentar isso, pelo menos que de forma superficial. O controle de constitucionalidade no CPC, nesse novo CPC, que ainda é novo, ele traz expressamente essa possibilidade de que o juiz pode controlar a constitucionalidade das leis. Então, se um juiz entende que uma lei fere a Constituição, ele pode deixar de aplicar essa lei, mesmo que seja uma lei federal, tá? Se ele entender que aquela lei é inconstitucional, ele pode, a partir do controle difuso de constitucionalidade, né, que é exercido pelo juiz ou tribunal, o STF, em regra, faz o controle abstrato, então ele declara a lei inconstitucional e aí ela para de valer no Brasil inteiro. Os juízes, naquele caso concreto, ele pode entender que a lei é inconstitucional. Isso é possível, é uma mudança também de perspectiva dessa evolução que nós estamos passando. Tá? Terceira mudança, desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais. Então, a relação entre direitos fundamentais e processo é uma relação dupla. Inspira a criação de normas processuais, e essas normas processuais, como eu já disse, não podem contrariar direitos fundamentais ali especialmente do artigo 5º da Constituição. A segunda via diz respeito à possibilidade de tais direitos fundamentais servirem como objeto do processo. Então, vocês vão ver, vão perceber, especialmente na nossa próxima aula, vocês vão perceber que as normas fundamentais, a gente vai falar de princípios na próxima aula, tá? Falaremos de princípios processuais na próxima aula. Vocês vão ver que esses princípios eles estão previstos na Constituição. Então, é uma relação dupla ali de complemento entre um e outro.
tá? Bem tranquilo. E aí, essas 9 mudanças que nós vimos até agora, divididas em 2 grupos, marcam a transformação do pensamento jurídico contemporâneo, chamada de... Aí nós temos alguns termos, tá? Para ficar melhor, né? Depois vocês vão aprofundar isso em direito constitucional. Mas alguns autores chamam de neopositivismo, é um termo menos comum. Outros autores chamam de pós-positivismo. E a maioria deles chama de neoconstitucionalismo, que é uma mudança no pensamento, né, do próprio operador do direito, daquele que aplica o direito, uma mudança do pensamento geral, dentro ali do nosso sistema, sistema nem processual, o sistema jurídico como um todo, tá? Porque aqui quando eu falo de neoconstitucionalismo, eu falo de todos os ramos do direito. Então, essas aulas, elas não, essa primeira aula de evolução processual, ela não serve apenas para o processo, serve para todos os ramos do direito. Todos os ramos do direito têm essas particularidades. E aí, falando especificamente sobre a evolução do processo, e aí é importante, tá? Eu sei que, e eu quando era aluno também, quando chegava na parte de evolução histórica, eu ficava puto. Eu quero saber como é hoje. Como é agora. Mas aqui existe uma importância muito grande, porque isso aqui tem uma incidência muito grande com o concurso. Né? Que é, qual é a fase da evolução da ciência do processo que nós estamos hoje? Né? Porque o conteúdo que vocês estão vendo, que nós estamos analisando, trata justamente dessa evolução. Então, qual é a fase? Qual é o nome da fase? Né? Primeiro, antes de a gente falar da atual fase que nós estamos vivendo, é preciso que vocês saibam as outras fases que nós já tivemos. E a primeira fase, né, que é a chamada fase pré-histórica do processo, é chamada de praxismo. Praxismo. É a primeira fase. Nessa fase, nessa época, ali até meados do século XIX, o direito processual e o direito material, já falei para vocês a diferença, né? Nós temos o direito material, o direito civil, o direito processual civil. O direito processual civil serve para efetivar aquilo que está no direito material, no direito civil. Tá? Então, tem vários artigos no Código Civil. Mas como é que você vai efetivar? Então, vocês estudaram, provavelmente, já estudaram. Vou dar um exemplo de coisas que vocês já estudaram, para ficar mais simples e a compreensão. Vocês devem ter estudado negócio jurídico, né? Negócio jurídico. E aí, estudaram também os vícios do negócio jurídico. Dolo, lesão, simulação. Tá. E aí vocês aprenderam que se um negócio jurídico tiver um vício, ele é anulável. Ou ele é nulo. Então, a simulação é um exemplo de negócio jurídico nulo. Os outros vícios, defeitos do negócio jurídico, são anuláveis. Beleza, você aprende isso. Agora, como que anula o negócio? Ele é anulável. Teve uma lesão, um estado de necessidade, teve um dolo. Houve uma simulação, o processo é nulo. Como é que você vai declarar que ele é nulo? Você vai precisar do direito processual para fazer isso. Sem o direito processual, o direito material não serve de nada. Porque ele não mostra como desenvolver e como resolver o problema. Quem dita as regras da solução do problema é o direito processual. Tá? Então, nesse ponto, no praxismo não existia essa diferença. Então, processo e direito material era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Preciso que vocês saibam só disso. Só precisa saber disso. Praxismo. Não existe diferença entre direito processual e direito material.
E o praxismo vai até o meados do século XIX. Ponto. Só se tu sabe isso, vai acertar tudo sobre o praxismo. Porque se tu souber que é a essência é a inexistência de distinção. Não existe diferença entre direito processual e direito material. A próxima fase, segunda fase, é chamada de processualismo. Nessa fase, começa-se a perceber que processo é diferente de direito material. E eles devem ser encarados individualmente. A partir do processualismo, se reconhece a autonomia do direito processual e há o desenvolvimento de instrumentos processuais. Então começa-se a desenvolver essa autonomia. E aí você tem o desenvolvimento de certos instrumentos. Mandado de segurança, habeas corpus, ação civil, defesas, prazos, diferente do direito material. Então, é uma fase em que você começa a encarar cada um de um jeito. O instrumentalismo, terceira fase da evolução do direito processual, ele é como se fosse uma implementação, um melhoramento do processualismo. Após a Segunda Guerra, tá? Começa-se a ter essa ideia de instrumentalismo, e aí percebe que você precisa voltar a estudar o processo a partir do direito material. Por quê? Porque aqui, no instrumentalismo, existe uma situação, eu vou digitar aqui para vocês tomarem nota, que é chamada de relação circular entre direito processual e direito material. Relação circular entre direito processual e direito material. É uma relação de interdependência entre um e outro. O direito processual surge, ele deve ser estudado a partir do direito material. Por quê? Por que isso, professor? Por que existe essa relação circular? O que foi que eu acabei de falar para vocês? O direito material, ele dita as normas, mas ele não diz como solucionar o problema. Se um negócio jurídico tem um vício, se ele tem um defeito, como que eu vou solucionar esse defeito? A partir do direito processual. Então, o direito material depende do direito processual para ser efetivado. Só que o direito processual também depende do direito material. Porque se não tiver norma material, para que serve o processo? Eu vou efetivar o quê? Eu vou resolver que problema? Os problemas estão no direito material. O direito processual traz a forma de resolver os problemas. Né? Então, o processo passa a ser encarado como um instrumento de satisfação do direito material, preocupando-se com a efetividade do processo, o impacto, o acesso à justiça e tutela coletiva. Que eu acabei de falar. Você precisa satisfazer o direito material. Dar uma resposta. Então, um depende do outro. Nenhum é mais importante que o outro. Apesar de que eu, particularmente, como processualista, né, entendo que o direito processual é mais importante que o direito material. Mas isso é conversa para outro momento. Tá? Mas existe essa relação circular de interdependência entre o direito processual e o direito material. E aí nós temos autores como o professor Fred Didier, que já é uma tese que a maioria da doutrina acampou. A maioria da doutrina já reconhece que estamos numa quarta fase de evolução, que é justamente a necessidade de reconstrução da ciência do processo, tendo em vista essas mudanças que estudamos até agora, essas mudanças do neoconstitucionalismo. Então, nós estamos numa fase de neoconstitucionalismo de todos os ramos do processo, de todos os ramos do direito, perdão, de todos os ramos do direito.
Tá tudo dentro do neoconstitucionalismo. Aí, no ramo do direito processual, Fred criou, né, uma quarta fase, no entendimento dele, que a maioria da doutrina já está seguindo. Nós estamos numa quarta fase. Quarta fase. Qual é a fase? A fase do que nós chamamos de neoprocessualismo. Neoprocessualismo. Também chamado, por alguns autores, de formalismo valorativo. Então, seria uma quarta fase, que é essa reconstrução da ciência do processo ocorridas em razão da mudança que viveu a ciência do direito como um todo. Né? Então, o neoprocessualismo, se houvesse uma pergunta assim, o que é o neoprocessualismo? É a atual fase de evolução do direito processual em que o processo deve ser lido, disciplinado, interpretado com base na Constituição. A resposta... Tem gente que tem uma dificuldade enorme de falar sobre neoprocessualismo. A resposta do neoprocessualismo está no artigo 1º do CPC. O artigo 1º do CPC é a resposta do neoprocessualismo. Neoprocessualismo é isso. É você encarar o direito processual com base na Constituição. E obedecendo a Constituição para tudo. Para tudo. Então, seria isso. Certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Professor, como é que é o neoprocessualismo? Ele se baseia o processo na Constituição? Isso. Ele vai observar a Constituição para tudo. Justamente por causa dessas mudanças ocorridas na ciência do direito. E quais são as mudanças ocorridas na ciência do direito? O neoconstitucionalismo. É o neoconstitucionalismo. Todos os ramos do direito vão obedecer à Constituição. Eles vão ser interpretados com base nos valores constitucionais. É assim que vai ser. É assim que vai ser. Certo? Tranquilo? Certo. Beleza, então? Tá. Então a gente fecha essa parte de evolução processual. Fechamos a parte de evolução processual. Eu vou abrir aqui o nosso novo. Já coloquei esse material no Classroom, tá? Coloquei no Classroom já. Coloquei no Classroom. E aí, deixa eu abrir o próximo. Vou abrir o próximo. Um momento. Vamos aqui. Vamos ver. Tá aparecendo aí? Apareceu aí? Apareceu, professor. Apareceu, professor. Beleza. Então, superada essa parte da evolução processual, da evolução da ciência do processo, de todas as mudanças ocorridas na teoria do direito e o impacto dessas mudanças no processo, até chegarmos no neoprocessualismo, seguindo aqui o nosso roteiro, nosso próximo tema são as normas fundamentais do processo. São princípios processuais.
E antes da gente entrar nessa temática, é preciso que a gente estabeleça algumas premissas básicas. Algumas premissas. Antes de a gente entrar, falar sobre cada princípio. A primeira premissa é saber o que é princípio. O que é princípio? Para vocês, o que é princípio? Seria algo que a gente devia seguir. Algo que a gente deveria seguir, tá? E qual é a diferença? Vou colocar no chat aqui. Qual é a diferença entre princípio e regra? Princípios e regra. Princípio e regra. É a diferença do deve ser e do ser, pelo que eu me lembro. Que a regra deve ser a regra deve ser seguida, o princípio não. Não é algo que você legitimamente tem que seguir certo. Que não vai ser punido, podemos dizer. Coerente, faz sentido. Faz sentido. Alguém mais tem alguma noção da diferença entre princípios e regras? Mais alguém? O seu princípio seria uma ideia de conduta e a regra seria assim uma imposição sobre determinado contexto, enfim, sobre, como a gente fala sobre a teoria geral do processo, uma regra da teoria geral do processo seria muito mais positiva e os princípios seriam muito mais aquilo a serem seguidos, uma ideia muito mais de uma forma de conduta, assim, entre todos. Ó, peguei o que o Emerson falou, juntei com o que o José Enderson, né? Falou. Isso. Juntei os dois. Tô chegando num ponto interessante. Alguém levantou a mão aí, pode falar. Bom, sobre isso, eu vou falar de alguma forma aqui que não dê para confundir. Os princípios a gente poderia assimilar como, entre aspas, moral, é aquilo que vai nortear as nossas decisões, nossos atos em alguma situação, e as regras vai ser aquilo que vai ser imposto sobre a gente, para julgar alguma coisa, agir em determinada situação, fazer algum ato, algo do gênero. Vou colocar essa parte do teu conceito também dentro do nosso conceito aqui, tá? Larissa falou assim, princípio seria algo geral, regras seriam algo específico. Isso aqui também é aproveitado, tá, Larissa? Também entraria no nosso conceito. Alguém mais gostaria de contribuir? Até agora todos vocês estão no rumo correto. Mais alguém? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vejam só. Vejam só. Quando é falado de moral, e tem muito a ver com questões que, entre aspas, você não tem que cumprir. E quando se fala em dever ser e ser, tem muita coerência isso. Princípios é dever ser, regras é ser. Mas, vocês bem sabem, porque a gente já discutiu isso, acho que vocês vão lembrar. Princípios são normas. E como normas, devem ser obedecidas também. Essa é a primeira premissa. Princípios são normas. E como normas, devem ser obedecidos. Esse é o primeiro ponto. Regras também são normas.
e também devem ser obedecidas. Então, os dois são normas. Norma, regra, norma, princípio. E devem ser obedecidos. Devem ser obedecidos. O lance aqui, fundamental, que diferencia regra de princípio, é que o princípio, ele é uma norma que estabelece uma aplicação na maior medida do possível. Você vai aplicar aquele princípio da melhor forma, na maior medida do possível. Se não der, ok. Se não der, ok. Mas você vai tentar aplicar ele. Vai tentar aplicar. Por isso que dizem que os princípios são mais abstratos. Princípios são mais abstratos. Princípios são chamados de... Vou escrever aqui para vocês. Mandados de otimização. Princípios são chamados de mandados de otimização. Você vai tentar aplicar na maior medida possível. Isso quem fala é Robert Alex. Robert Alex. Teoria dos Direitos Fundamentais. É um alemão, veio até no Acre, né? O maior jurista do planeta. Robert Alex. Então ele fala: princípios possuem um grau de abstratividade grande. Já a regra é no sistema ou é ou não é. Né? Que o Emerson falou, é o ser. É aquilo. É aquilo. Que o Pedro falou, deve ser obedecido. Para a regra, a gente tem um conceito de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin fala o seguinte: a regra, ela segue um sistema de... o termo em inglês, vocês vão... Quando começarem a estudar muito sobre isso, vocês vão ver esse termo em inglês. All or nothing. All or nothing. Ou seja, tudo ou nada. É um sistema de tudo ou nada. A regra tem que ser obedecida. Se ela não for obedecida, ela tem que ser cancelada. Se ela não for obedecida, ela tem que ser cancelada. Não tem como você deixar de aplicar uma regra. Já o princípio, tem como você deixar de aplicar o princípio. Lembra da nossa discussão sobre o princípio na aula passada? Que nós falamos que nem sempre o direito à vida vai prevalecer. O direito à vida é um princípio. Que vai chegar um momento em que o direito à liberdade religiosa pode superar o direito à vida. Essa é a característica primordial de um princípio. É a característica primordial de um princípio. Significa que dentro aqui da ponderação de interesses, o princípio ele pode deixar de ser aplicado e ele não vai ser cancelado. Aí você pode perguntar, professor, beleza, o princípio eu já sei mais ou menos o que é: dignidade da pessoa humana, direito à vida, liberdade religiosa, direito de associação, direito de reunião, muitos direitos aí, muitos princípios. Me dê um exemplo de regra. Existem vários. Na própria Constituição tem. Lá na Constituição, eu vou dar alguns exemplos, tá? Na Constituição diz que a eleição será feita no segundo domingo do mês tal. Que para cada estado, conforme determinada população, vai ter tantos vereadores, vai ser tantos deputados. Que o vereador, a idade mínima é 18 anos, que o deputado estadual, a idade mínima é 21 anos, que o deputado federal, a idade mínima é tal, que o presidente tem que ter uma idade mínima tal. Isso é uma regra. Ora, se para o cara ser presidente do Brasil ele tem que ter 35 anos, eu não vejo como não aplicar. Ah, não, vamos afastar e o cara com 30 anos vai ser presidente. Não, meu amigo. É regra. Ou você obedece ou então cancela. Ou você obedece ou então cancela. As regras de direito eleitoral, tudo ali é regra. Tenho que dizer.
O impeachment, lá na Constituição diz o seguinte, se o presidente for impeachmentado, ele vai perder os direitos políticos por 8 anos. Aí você vai dizer, mas professor, a Dilma foi impeachmentada, ela não perdeu os direitos políticos. Mas ali foi uma aberrácio ictus ali do presidente do STF e da próprio Senado Federal. Foi um absurdo. Por quê? Porque era uma regra. Não comporta outro tipo de interpretação. Regra é regra. Regra é regra. Ou você aplica ou você cancela. Tudo ou nada. Sistema de tudo ou nada, tá? Então essa é a diferença primordial entre princípio e regra. O princípio, ele tem um cargo, uma carga abstrata, em que você, como ele é abstrato, você pode deixar de aplicá-lo em determinadas situações. Vocês entenderam a essência do negócio? Podemos avançar? Beleza. Vamos lá, então. O CPC, ele se vale dessa terminologia, normas fundamentais. Por que ele fala normas? Não é só princípios. Tem princípio e regra. Tem princípio e regra. E aí, vem a primeira parte. Ó. Nem todas as normas fundamentais são princípios. Nem todas as normas fundamentais são princípios. Os 12 primeiros artigos, que é o capítulo das normas fundamentais, a gente vai analisar esses 12 primeiros e eu vou dizer, olha, isso aqui é princípio, isso aqui é regra. E aí, embora o CPC tenha criado um capítulo com essa terminologia das normas fundamentais de processo, existem várias outras normas fundamentais, além do capítulo que tem os 12 primeiros artigos, e além até do Código, por exemplo, a Constituição Federal. Tem várias normas fundamentais de processo. Tá? Então, dentro do Código, conforme a gente for estudando, vocês vão ver que existem outros princípios lá para frente. A gente for falar de competência, por exemplo, competência jurisdicional, competência do juiz, vocês vão ver que tem princípios da competência. Tá? Então, não é só esses 12. Mas eles são a base do negócio. Aqui é a base do negócio. A base está aqui nesses primeiros artigos do CPC. O que caracteriza uma norma fundamental do processo? Ela serve como estrutura para o processo brasileiro. Acabei de falar para vocês, né? É uma base. Serve como base. E ela também possui uma função hermenêutica. Falamos isso na aula passada, quando a gente falou de proporcionalidade e razoabilidade, elas auxiliam o juiz na interpretação e na aplicação da norma ao caso concreto. Vai auxiliar. Então, esses princípios, eles auxiliam. Tanto que o STF, como eu já falei várias vezes para vocês, utiliza princípios para aplicar o direito em vários casos. Ok? E aí o primeiro princípio, para a gente chegar na parte final da aula, o primeiro princípio é o do devido processo legal, né? O due process of law, que é um princípio que está previsto há muitos anos, né? Desde a Magna Carta de 1215, lá do rei João Sem Terra, né? Magna Carta. Quem quer saber sobre Magna Carta, assiste Robin Hood, filme Robin Hood. Precisa ler esses livros chatos, não. Só assistir o filme Robin Hood, com Russell Crowe. Esse filme aí tu vai entender tudo de Magna Carta. E de devido processo legal. Ninguém vai ser privado da sua propriedade sem o devido processo legal. Tem que ter um processo. Né? E aí, esse devido processo, ele vai se desenvolver, né? E vai servir, tomem nota disso, vai servir como um controle ao poder estatal. Né? Então, o Estado, ele não vai poder privar o cidadão nem da sua propriedade e nem de qualquer coisa sem o devido processo. Ninguém vai ser processado e julgado, ninguém vai ser julgado, condenado sem o devido processo. Então, o devido processo, digamos assim, é o
principal princípio. Eu fiz essa pausa porque senão fica principal princípio, né? É meio estranho. O mais importante dos princípios é dele que decorre todos os outros princípios processuais, porque está tudo ligado ao devido processo. É como se fosse a árvore ali, né? Todos os frutos dessa árvore são os princípios. E a árvore em si é o devido processo. Mãe de todos, pai de todos, Odin lá, mitologia nórdica, pai de todos. Devido processo, pai de todos. Tá? E o que é o devido processo? É um conjunto de garantias processuais para que um processo seja considerado justo. Tá? E aí aqui, o devido processo, em todos os ramos do direito processual, ele é o mais importante. Né? No direito penal, ele é muito importante, porque você tem que ter o direito de defesa. No direito civil, ele é importante porque você precisa ouvir os dois lados. Os dois lados têm que estar em pé de igualdade. Você tem que oferecer ferramentas para os dois lados. Tem que ser ouvido os dois lados. Então, existem várias garantias processuais que surgem a partir dessa ideia de devido processo. Certo? Tranquilo? Assim, o devido processo legal também serve para controlar eventuais atos tirânicos que possam surgir. O juiz não dando oportunidade para a pessoa se defender, por exemplo. E aí é uma possibilidade de adequação perante novos desafios. E ele se dá pela natureza de cláusula geral, ou seja, ele é bem abstrato. Ele é abstrato. Ele vai se ramificar em todos os ramos ali do direito processual. E dele vão surgir, né? Ele vai ser, ó, como está escrito aqui, a matriz das normas fundamentais. Será a matriz. Então, mais importante de todos. Falou em devido processo legal, para fazer uma analogia interessante, é só você pensar no Flamengo, time do Flamengo. Ele é o mais importante de todos. Ele é o mais importante. Então, o devido processo legal seria o Flamengo. Time do Flamengo. Mais importante. Sem ele, não tem futebol. Verdade, né, professor? Como é que a gente ia sentir o cheiro do futebol, né? Faz sentido. Pois é, cheiro de título, né? Como é que ia sentir o cheiro do título? Seria isso. Tá? Então, é a matriz das normas. E aí, como eu já falei, esse princípio alcança todos os processos. Seja ele jurisdicional, no Poder Judiciário, ou mesmo processo administrativo, né? Processo administrativo também. Grêmio, alguém falou, Alexandra, Grêmio? Não, Grêmio tem muita importância, não. Processo legislativo, quando vai ser feita uma lei, tem que seguir o devido processo legislativo. Mesmo no processo privado. Foi o que eu acabei de falar, mesmo nas relações privadas, né, isso aí é o que nós chamamos de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Está aqui embaixo. Ó. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Né, essa aplicação desse princípio em relações particulares. Né? Vou dar um exemplo para vocês, para a gente finalizar a aula. Aí o devido processo legal formal e material, como é um pouco mais extenso, essa classificação a gente deixa para a aula que vem. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Não sei também se foi dado esse exemplo para vocês, ou se vocês têm ideia do que é essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Tá? Imagine o seguinte. Nessa turma aqui, 2VA. Imagine que o 2VA faça uma associação.
A partir dessa associação, os alunos do 2VA, como são alunos, todo mundo rico, todo mundo cheio da grana, se juntam e compram uma área de terra em que vocês vão fazer ali um lugar para diversão dessa associação dos alunos do 2VA. Aí, piscina, quadra, enfim, vocês montam um clube do 2VA. Cada um paga uma parte, e aí vocês montam um clube da associação do 2VA. É possível? É. Aí eu pergunto para vocês, né? E toda sala tem, não vou mentir. Quem é o aluno chato da sala? Toda sala tem. Qual é o aluno mais chato da sala? Me diga aí. Criando intriga. O Pedro, professor. Criando intriga. Tá gravando, não pode falar, não. Digita, então. Eu tenho coragem, é o Pedro. Pedro Costa, esse aí é o mais chato que tem. O Pedro Costa está dizendo que é o Emerson. Então, um está acusando o outro. Precisa de outras opiniões. E aí? Quem é o aluno mais chato? Sempre tem o xarope. Sempre tem o xarope. Não adianta. O Pedro diz que é o Emerson diz que é o Pedro. Só para criar mais polêmica, vai o Pedro. Pedro? Vai. Só para criar polêmica. É, Pedro. Ó, tá indo pelo KKK. Daqui a 2 minutos eu mudo minha opinião e volto no Emerson. Né? Significa que a Taine também concorda que é o Pedro, hein? KKK. O Pedro voltando nele mesmo, então acabou. É o Pedro. O Pedro é o aluno mais chato. Pedro, imagine o seguinte, vocês têm lá a associação de vocês, top das galáxias, me convidem também, tá? Para ir lá no clube de vocês. Aí o Pedro, chato como ele é, xarope, todo final de semana, o Pedro está lá no clube. Tá lá no clube. E ele enche o saco de todo mundo. Ele toma uma cervejinha. E aí, aquela pessoa que ela é chata por si própria, chata em si mesma, quando ela bebe, a chatice ela potencializa ao 10 vezes mais. E aí o Pedro fica um cara insuportável. E enche o saco de todo mundo. Bêbado. Aqueles bêbados chatos. Já é chato na vida real, normal, sóbrio. Quando ele bebe, ele fica mais chato ainda. Vejam que a associação de vocês, ela tem atos constitutivos, ela tem as regras dela lá, como toda associação tem que ter. E aí, depois de meses e anos tendo que aturar o Pedro, vocês, o Emerson, Taine, Alexandra, Alice, a galera da turma, são membros da associação, se reúnem sem avisar o Pedro. Então, reúne todo mundo. E aí, dentro do estatuto da associação, tem a possibilidade da expulsão de um membro. Aí reúne todo mundo e diz, olha, temos que... Chora não, Pedro, chora não. Temos que expulsar o Pedro. Precisamos expulsar o Pedro. Pedro está fora de controle. Está fora da casinha. E aí, todos os membros, 20 membros, nós temos 21 pessoas agora, os 20 membros, fora o Pedro não participou dessa reunião, os 20 membros decidem pela expulsão do Pedro. Ponto. Unanimidade, por aclamação. No final de semana seguinte, lá vai o Pedro com a sua cerveja glacial, 2 caixinhas de cerveja glacial e 2 buchudinhas, que é a mistura que ele faz no final de semana. Quando ele chega no clube, o segurança não deixa ele entrar. Ele fala, como assim? Eu também sou associado desse clube. Eu sou um dos donos. Não, seu Pedro, o senhor não pode entrar, não.
senhor está banido da associação. Aí o Pedro, inconformado, entra com ação no judiciário, dizendo que ele quer voltar para a associação. Esse exemplo que eu estou fazendo com vocês foi um exemplo real, tá, pessoal? Mas que fica mais legal a gente fazendo um exemplo aqui com vocês. Pedro entra com ação. Aí o juiz de primeiro grau diz o seguinte: bicho, chato pra cacete, indefiro. Aí o Pedro contratou um advogado melhor da cidade, recorre para o Tribunal de Justiça, explicando o que aconteceu. E os desembargadores começam a rir. Ah, doida? Associação, a gente não tem que se meter nisso. Se decidiram lá, se tem lá no estatuto de você, decidiram, tem que... Sai fora. Expulso. Mantém. E aí o Pedro, Tribunal de Justiça, manteve ele fora. Pedro paga 30 mil reais para o advogado recorrer para o STJ. Olha como ele é chato. Ele é tão chato que até vai gastar o dinheiro dele todo, mas ele vai provar que ele tem razão. Chega no STJ, Superior Tribunal de Justiça, o STJ diz, olha, não tem nada a ver. O estatuto de vocês prevê isso. Você foi expulso, ponto final. Aí o Pedro vai lá em Brasília e contrata o pica das galáxias do direito constitucional para fazer um recurso para o STF. Recurso extraordinário para o STF. E aí, o advogado, muito foda, diz o seguinte: ministros do Supremo, o Pedro foi expulso da associação, mas não foi dado a ele, Pedro, o direito de se defender. Logo, foi violado o devido processo legal. E o devido processo legal também deve ser aplicado nas relações particulares. Então, deveriam ter observado esse princípio e o Pedro deveria ter tido a oportunidade de se defender para mostrar que ele não era tão chato assim. Ele não poderia ser expulso dessa forma. Ele tinha que ter tido o direito de defesa. Essa expulsão, ela é ilegal. Sabe o que aconteceu? Os ministros do Supremo, na unanimidade, decidiram que, de fato, a expulsão foi ilegal e que os direitos fundamentais, eles também vão incidir nas relações privadas particulares. E um dos direitos fundamentais é o devido processo legal. E aí, a esse nome se deu o nome de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E o Pedro teve a oportunidade de se defender no processo lá de expulsão, usou seus argumentos e, no final das contas, o final da história é que ele foi expulso de novo, mas ele teve a oportunidade de se defender e recebeu o dinheiro da cota à parte dele lá da associação. E esse é o fim. Tá? Isso é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Gastou uma grana. O cara é tão chato que ele gastou uma grana para conseguir isso. E aí ele se defendeu e, mesmo assim, foi expulso. Certo? Certo? Dúvidas, meus caros? Estamos encerrando. Nenhuma. Que aí, na próxima aula, a gente fala sobre devido processo legal formal e material. Se eu continuar, a gente não vai conseguir terminar essa parte de devido processo legal formal e material, que é um pouco complicado, né? Então, próxima aula a gente fala sobre isso. Certo? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, peço escusas, né? Não queria ter ficado tanto tempo longe, infelizmente. Esse vírus é um vírus complicado, mas estamos de volta, tá? Estamos de volta e a gente vai recuperar tudo isso, beleza? Vamos lá, meus amigos. Muito obrigado e excelente semana para vocês. Aproveitem o feriado.
fiquem em casa, tá? Valeu, valeu. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Feriado era para começar na quinta, mas não vai